Hoje, vamos tomar um tempo para estudar a Palavra de Deus juntos com o sermão Um inimigo fez isso. O inimigo não é o diabo? O que Satanás fez para que Deus apontasse e dissesse um inimigo fez isso? Vamos entender sobre isso através da parábola do joio, descrita no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Quando vemos no capítulo 13, versículo 24, está escrito: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Jesus usou essa parábola para nos explicar sobre o reino dos céus. Jesus apenas semeou a boa semente. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele. O que ele semeou? Ele semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Embora o joio seja parecido com o trigo, as suas características são completamente diferentes. Esse joio foi semeado no mesmo campo que o trigo. Versículo 26. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Está escrito: o homem colhe o que planta. O dono semeou boa semente. Então ele pôde reconhecer imediatamente quando o joio brotou. Deus, que é o dono, sabe quem é o joio e disse: um inimigo fez isso. Ele, porém, lhes respondeu: quem fez isso? Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos, até quando? Até a colheita. Deus disse: deixai-os crescer juntos até a colheita. Ou seja, sendo bom ou ruim, deixai-os por enquanto, que no final, no dia do julgamento de Deus, Deus os separará. E, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado. Há um propósito para juntar e colher. O dono disse: o joio deve ser juntado em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. O inimigo, o diabo, é muito perverso e sempre está impedindo a administração de Deus. O diabo sempre cria obstáculos para que a vontade de Deus não seja cumprida. Por isso, sempre que o resultado de uma situação é ruim, Deus imediatamente sabe quem fez isso. Ele revela que um inimigo fez isso. Deus tem guiado a obra de redenção para a salvação da humanidade em cada época, desde a criação do mundo até hoje. No processo de guiar os israelitas para fora do Egito, Deus estabeleceu uma verdade muito importante, que é a Páscoa. Foi assim que Deus guiou os israelitas para fora do Egito e os permitiu entrar na terra de Canaã. Também foi para nos mostrar como podemos entrar no eterno reino dos céus. Portanto, considerando a relação que há entre a sombra e sua realidade, Deus faz com que todas as profecias da Páscoa sejam cumpridas. Tanto na lei do Antigo Testamento, como na lei da Nova Aliança, no Novo Testamento, Deus enfatiza a nós várias vezes: vocês devem guardar a Páscoa. A Páscoa é realmente importante. Porém, não há ninguém na terra que celebre a Páscoa. O que aconteceu? Qual é a resposta de Deus para isso? Um inimigo fez isso. Desde a época de Moisés, por meio da lei do Antigo Testamento e também da lei da Nova Aliança, Deus enfatizou muito e nos ordenou guardar a Páscoa. No entanto, quem impede as pessoas de aguardarem e até aboliu a Páscoa por meio de um concílio religioso? Quem fez isso? Deus revelou isso a nós ao dizer: um inimigo fez isso. Portanto, se alguém está seguindo uma doutrina que não contém a verdade que desapareceu, quem eles estão seguindo na verdade? Eles estão seguindo o inimigo, o diabo. É por isso que está registrado na Bíblia que o diabo e os falsos profetas, o que acontecerá com eles?
Eles serão atormentados no lago de enxofre, de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Embora a Páscoa esteja registrada muitas vezes na Bíblia, e que até Jesus, Pedro, Paulo e todos os antepassados da fé aguardaram até o século IV, hoje, nenhuma igreja sequer menciona a existência da Páscoa. Por que eles sequer mencionam algo sobre a verdade da Páscoa? Porque um inimigo fez isso. Vamos entender sobre esse assunto corretamente através da Bíblia. Com isso, nós poderemos ser aqueles que podem ver e testificar claramente a verdade descrita na Bíblia, revelando se o mundo hoje está seguindo a vontade de Deus ou a vontade do inimigo, o diabo. Muito obrigado. Deus vos abençoe.